Oi, gente. Estamos aqui ainda falando sobre o discurso do Bolsonaro lá na Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas depois de termos analisado a sua fala inicial violenta contra aquilo que ele chama de socialismo, em seguida se isentou, se eximiu de falar de economia, porque não tem o que falar, entrou para a Amazônia e aí foi o desastre total. Ele partiu para falar sobre a questão da corrupção e da criminalidade. Em relação ao combate à criminalidade, ele também, como fez na economia, lançou números muito vagos e certamente que não correspondem à nossa realidade. E não falou aquilo que o mundo também sabe, que é o fato de ele ser um grande incentivador da violência, não é? Com suas práticas de garantir o porte de arma, não apenas a posse, mas armar a população brasileira, incentivar a violência por parte dos policiais, ou seja, o que não vai gerar calmaria e muito menos combater a violência, pelo contrário, vai piorar ainda mais os índices de violência no nosso país. E em relação à corrupção, ele, obviamente, que nesse tema, o que ele faria? Óbvio, elogiar Sérgio Moro, a quem ele disse para o mundo que Sérgio Moro é um símbolo do Brasil, um símbolo do nosso país. Símbolo do Brasil, não. Símbolo do nosso país, não. Mais um mico do Bolsonaro, porque ele acha que as pessoas não leram ou não estão lendo, não estão tomando conhecimento daquilo que o Intercept, o The Intercept e tantos outros meios de comunicação vêm divulgando, que é exatamente o modus operandi da Lava Jato, do Moro principalmente. Aliás, aquele juiz tão isento, tão preocupado com corrupção, não é? Prendeu o Lula sem nenhuma prova, não é? Condenou o presidente Lula, ajudou a eleger Bolsonaro e depois larga a magistratura para virar ministro do Bolsonaro. É esse o símbolo que ele diz que o Brasil tem. Não, esse não é o nosso símbolo, porque Moro, assim como vários procuradores, isso já está aprovado, não agiram corretamente para combater a corrupção. O que eles fizeram foi perseguir um projeto político, tanto que estão lá, caladinhos agora. Aliás, o Moro não fala nada em relação à corrupção da família do Bolsonaro, caladinho. Mas diz mais também, aí volta a atacar a esquerda, não é? Dizendo que a providência que ele tomou, e isso destacou de forma assim bastante importante no seu discurso, foi porque ele capturou e prendeu César e Batiste. Não é? Isso é um troféu para ele, não é? E a partir daí volta a atacar também. E aí entrou num assunto que parecia até um papagaio do presidente Donald Trump, falando sobre a guerra religiosa. Olha, gente, eu como vocês vivo aqui no Brasil, eu sei que determinadas crenças, religiões, sobretudo as de matrizes africanas, sofrem muito, são atacadas, sofrem perseguição, mas longe disso ser um dos maiores problemas do Brasil. Mas ele, como um bom aluno do Trump, né, como um bom pau-mandado do Trump, fez exatamente isso. Falou desse tema no seu discurso, apoiando a criação e o estabelecimento do Dia Internacional em memória das vítimas de atos de violência baseados em religião ou crença. Ou seja, um assunto que não é um assunto dos mais relevantes aqui para o nosso país. E no final, quando ele vai concluindo o seu discurso, ele volta a atacar os governos anteriores de Lula e Dilma. Ele volta a nos atacar, minha gente, dizendo o seguinte, que durante as últimas décadas nos deixamos seduzir, isso ele dizendo, nos deixamos seduzir sem perceber por sistemas ideológicos de pensamento que não buscam a verdade, mas sim o poder absoluto. Olha só, e diz mais, e diz que essa ideologia se instalou na cultura, na educação, na mídia, em tudo que é lugar. Invadiu os lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade, que é a família. Mas ele disse mais uma barbaridade aqui, que tentam ainda destruir a inocência das nossas crianças, pervertendo até mesmo sua identidade mais básica e elementar, a biológica. E se diz vítima, diz assim, olha, eu sou prova disso, fui covardemente esfaqueado por um militante de esquerda e só sobrevivi por milagre de Deus.
Ora, gente, tenha santa paciência. Ele acha que estava falando para pessoas que pensam como ele. O que o Bolsonaro tem que entender, que daqui do Brasil é pouco mais de 10% da população que pensa como ele. É fato, as pessoas elegeram Bolsonaro para presidente da República porque achavam que com isso estariam de fato mudando o Brasil, tirando aqueles que eles imaginam que eram os corruptos, porque é isso, carimbaram a esquerda brasileira como a grande culpada pela corrupção, e a gente sabe que a corrupção, lamentavelmente, é parte desse sistema. Talvez a esquerda tenha falhado, nós tenhamos falhado em não promover um combate mais incisivo contra a corrupção na época, mas dizer que a corrupção é culpa da esquerda, não. Mas também essa máscara, a defesa e o combate à corrupção já vai saindo do rol de prioridades, nada, não é nem de prioridade, do rol de ações que esse governo do Bolsonaro desenvolve. Olavo de Carvalho, aquele que é o mentor intelectual deles, que diz que o problema, a prioridade não é o combate à corrupção, a prioridade é o combate ao Foro de São Paulo, é o combate a esses que eles chamam aos comunistas, esse é que é a prioridade, ou seja, tudo eles fazem para quê? Para aplicar no Brasil um modelo de desenvolvimento que favorece apenas o capital privado, e o capital internacional, principalmente o capital especulativo. Isso à custa de muito sofrimento, não é, do povo brasileiro, porque são essas pessoas que estão perdendo os seus direitos. Perderam na reforma trabalhista, estão perdendo na reforma previdenciária, vão perder com a nova política salarial, vão perder com a reforma administrativa, porque quando eles anunciam uma reforma administrativa, não é só os servidores públicos que eles atacam, é o serviço público que eles atacam. Já não temos uma boa assistência à saúde nem à educação, pois eles pretendem piorar. Pois bem, esse é o governo Bolsonaro. Aliás, não é à toa que todas as pesquisas, e agora recentemente saiu uma pesquisa mostrando, a pesquisa do Ibope, CNI, mostrando que cresce o nível de desconfiança do Bolsonaro, o nível de crença no seu governo e na forma dele administrar. Não é à toa, é por tudo isso. Um abraço e até a próxima.